Olá, sejam todos bem-vindos. E aí, pessoal, tudo bem? Como estão? Tudo tranquilo? E aí, pessoal, beleza, beleza, beleza? Vocês estão me ouvindo bem? Me avisem aí se estão me ouvindo bem. Me avisem se estão me ouvindo bem, porque eu estou usando um fone de ouvido novo, não sei se o áudio tá ok, tá? Me avisem aí, pessoal, pelos comentários aí, se o áudio tá ok, se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Boa noite, boa noite. Como é que tá o som aí, pessoal? Me avisem aí. Estão me ouvindo bem? Tá ok? Henrique disse que sim, sim, olá, tudo certo no som? Muito bem, é que eu tô com um fone de ouvido novo aqui, não sei se tá legal. E aí, tudo bem? Que alegria ter vocês aqui. Muito bem, então, sejam todos bem-vindos a mais uma live, tá? Beleza? Muito bem. Olha só, a Tatiane teve um problema, ela tá grávida e ela disse que tava passando um pouco mal. Então a gente vai fazer a live sozinho, tá? Eu vou fazer aqui a live com vocês solitário, tá? A Tati teve um problema, ela tá grávida, acho que deve estar com enjoo, tá? E aí ela não vai poder participar aqui, então vamos nós, tá bom? Vamos nós tocando aqui, tá? Com a graça de Deus, vamos firme, tá? Muito bem, então. Pessoal, olha só, no final que eu vou deixar um tempo pra gente fazer um pouco de perguntas e respostas. Eu queria mostrar pra vocês uma coisa que não estava muito no script. Deixa eu ver se eu acho por aqui. Ele estava por aqui. Um livro chamado... Eu sempre mostro esse livro aqui, mas ele está perdido em algum lugar aqui no meu escritório. Não está por aqui. É um livro chamado Os Custos Sociais da Pornografia. É um livrinho bem curto, tá? Um livro curto de... Ele tem lá, sei lá, 40 páginas. E é um livro muito profundo para mostrar algumas coisas pra gente. Tá? É um livro assim que ele é irrefutável. O subtítulo do livro é o seguinte: 8 descobertas que põem fim ao mito do prazer inofensivo. Ou seja, a pornografia ela é pregada, ou ela foi... Quem viu minha última live sabe que a pornografia ela surgiu... Ali a gente contou a história do Alfred Kinsey e depois do Hefner, que foi o fundador da Playboy em 1953, estrelando ali a Marilyn Monroe no final de 53, né? Em novembro, dezembro, ali o Hefner ele lança a Playboy, ele faz o lançamento da Playboy, e a Playboy ela entra com um discurso, né, que soava, vamos dizer assim, inofensivo, na verdade, né? O Hefner, ele faz o responsável, tá? Um dos responsáveis pela pornografia, né, ser o que é hoje, é justamente o Hefner, quando ele lança a pornografia, não como algo danoso, mas algo, vamos dizer assim, soft, algo inofensivo, algo próprio dos homens, né? Homem é que faz isso, homem faz isso mesmo, né? Quem nunca ouviu essa história? Só que essa história de que homem nunca faz isso, foi botada aí dentro da sua cabeça, foi colocada aí dentro da sua cabeça, né, por alguém. E justamente essa história ela vem do Hefner. Ele brinca então assim, com a pornografia como se fosse algo de homem, né? Assim, homem é o público masculino, ele faz isso, é próprio do homem. Homens precisam disso, né? Então quem era o homem top das galáxias era o cara que andava de BMW e consumia ali Playboy enquanto tomava o seu Jack Daniels, o seu Red Label, o seu Chivas, o seu whisky, né? E fumava o seu charuto. Esse era, né, o homem top. Tanto que a palavra, não, aquele sujeito é um playboy, até hoje pega assim, ou seja, ele é um riquinho, esse é o cara que tem grana, porque ele é o playboy. Porque a Playboy, ela vem com esse discurso, ou seja, ela tenta tirar, vamos dizer assim, a ofensividade da pornografia. Ou seja, a Playboy, o Hefner, ele é responsável, tá, por pegar todo o discurso do Kinsey, tá, de não colocar fazer uma transformação na sexualidade humana. Quem viu minha última live sabe quem a gente está falando, tá? E pegar todo o discurso do Kinsey, né? E vamos dizer assim, amaciar ele um pouquinho para colocar ele na sociedade, ou seja, a pornografia como algo inofensivo, tá? O Hefner é responsável por isso. O fundador da Playboy é responsável por isso. Muito bem. E esse livretinho, tá? É um livretinho, né, irrefutável, chamado, né, Os Custos Sociais da Pornografia. Talvez podemos colocar esse tema aqui da live, Os Custos Sociais da Pornografia. Eu queria ter o livro aqui em mãos para mostrar para vocês, mas ele não está por aqui.
Já mostrei aqui algumas vezes, tá? Os custos sociais da pornografia, 8 descobertas, tá? Que põem fim ao mito do prazer inofensivo, tá? Então, esse é um livro que acho que todo mundo deveria ler. É um livro curto, um livro bem fino, assim, ele é pequenininho. Uma pena mesmo, cara. Deixa eu ver se não tá aqui. Não, desapareceu. Sumiu meu pobre livro, tá? Olha só, não tem problema, olha só. Todo mundo deve ler esse livro, Os Custos Sociais da Pornografia, 8 Descobertas que põem fim ao mito do prazer inofensivo. E esse livro, né, uma das descobertas é o seguinte, olha, a ciência descobriu que existe uma correlação entre o consumo de pornografia. Então eu vou fazer, né, mostrar para vocês alguns fenômenos aqui. Entre o consumo de pornografia e o aumento da violência. E o aumento da violência. Tá? Isso é uma das coisas... Gente, assim, ó, é porque no Brasil, assim, sendo sincero, no Brasil, ninguém sabe o que está acontecendo no mundo. Tá? Ninguém sabe o que está acontecendo no mundo. No Brasil as coisas não chegam. Mas lá fora, onde tem vida, tá todo mundo falando sobre isso aqui. Né? Agora, no Brasil, quando você liga ali, você vai ver jornal, ou você vai, sei lá, ler os livros que são publicados, é tudo história da carochinha. Né? Ninguém conta nada de sério do que está acontecendo no mundo. Assim, né? Você vai ler lá, é só brincadeira, só palhaçada. Mas, na realidade, isso está sendo assim, discutido muito lá fora. Olha, a pornografia aumenta o coeficiente de violência nas pessoas. Isso é mais que comprovado pela ciência lá fora. Tá? Assim, existem inúmeras páginas escritas sobre isso. Assim, ali no livro Os Custos Sociais da Pornografia, tem a tradução em português, tá? O pessoal assim, pede esse livro em português, tem esse livro em português. Ali tem uma série de referências nesse capítulo que mostram que o consumo de pornografia aumenta, tá, o nível de violência diante da vida. Essa é uma das descobertas. Ou seja, a pornografia ela não é inofensiva. Né? Então, a pornografia não é inofensiva. Então, isso é, assim, a segunda descoberta é a seguinte: olha, a pornografia não faz mal só para quem consome. A pornografia não faz mal só para... Porque o sujeito ele acha o seguinte: não, eu estou fazendo mal só para mim mesmo. Eu tô, assim, quando eu vou lá e acesso pornografia, eu estou fazendo mal só para mim. Na verdade, não, meu filho. Na verdade, se aumenta o nível de violência, você está fazendo mal para muita gente, sem você saber. Você está se tornando um sujeito violento, né? Está se tornando um sujeito violento, está mais agressivo. Né? Quem aqui já experimentou isso? Quem aqui já, né, ou qual, né, esposa ou namorada já experimentou que não, quando o namorado ele consome muita pornografia, ou você mesmo que consome muita pornografia, né, você já deve ter experimentado isso. Quando eu consumo muita pornografia, eu fico muito agressivo, Miguel. Eu fico muito violento, eu fico irritadiço, eu fico estressado, eu fico nervoso. Por que será? Né? Por que será? Existem algumas hipóteses que eu posso tentar explicar, né, dar para vocês depois. A segunda coisa é que o consumo de pornografia ele não afeta só quem consome. Existe uma rede, tá, de pessoas que são afetadas pelo consumo de pornografia. Por quê? Porque olha só, você consumindo pornografia, você vai se tornando mais violento. Você vai se tornando mais violento, você vai se tornando mais violento. A gente já mostrou aqui, essa é uma das descobertas que está no livro, mas vamos falar aqui também, né? A pornografia altera o funcionamento cerebral, tá? Se você não sabe isso ainda, se você está chegando no meu perfil hoje, isso não é uma novidade para ninguém mais, tá? Isso é óbvio, isso assim, já é comprovado desde ali do início dos anos 2000, como que a pornografia altera o funcionamento cerebral. Né? Existem várias pesquisas da neurociência sobre isso aí todo mundo já sabe. Só no Brasil que o pessoal não sabe disso. É só no Brasil que o pessoal não sabe disso. É uma coisa impressionante. Mas lá fora todo mundo já sabe. A pornografia altera as recepções de dopamina, altera, né, os receptores dopaminérgicos. Eles se fecham, né, eles não recebem tanta dopamina quanto antes. Altera o funcionamento do córtex pré-frontal, é a área responsável pela tomada de decisão e muitas outras coisas. Então, assim, a alteração cerebral né, e esse é o grande problema da pornografia. Esse é o grande problema, assim, um dos grandes problemas da pornografia é que ela promete uma coisa, ou seja, olha só, você vai ter um prazer aqui inofensivo, você tem um prazer físico, tá? Você tem um prazer, né, sensorial, você tem um prazer tátil aqui, tá?
Mas ela não bota tudo que está acontecendo na mesa. Esse é o grande problema, meus caros. Esse é o grande problema, Rodrigo, Henrique, Grau, Rocha, Fernanda. Esse é o grande problema, meus caros queridos. Olha só, a pornografia não coloca na mesa tudo que está acontecendo. Porque quando ela te promete um prazer, ela não fala pra você que aquilo pode causar dependência. Ela não fala pra você que aquilo pode causar uma dependência, que aquilo pode agir no seu cérebro como uma droga age. Como uma droga age no cérebro de um viciado. Quando a indústria pornográfica fala pra você, olha só, aqui temos um prazer que ele é inofensivo, porque homens fazem isso mesmo. Olha só, gente, olha o discurso. Homens fazem isso mesmo, né? Isso é próprio da masculinidade. Tudo bem, tudo bem. Mas me fale também o que vai acontecer comigo se eu consumir isso. Me fale tudo. Não esconda nada de mim. Me fale tudo. Eu quero saber o que vai acontecer comigo se eu consumir isso desmedidamente. Eu vou me viciar. E é isso que a pornografia não mostra. Né? É isso que a pornografia não mostra. Ou seja, ela não conta pra você, tá? Ela não conta pra você que você pode, que isso pode causar dependência. Esse é o ponto. Ela não coloca na mesa tudo o que está aparecendo. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Agora, olha só. Existem outras descobertas, tá? Existem outras descobertas a respeito disso daí. Então, a primeira delas é, olha, a pornografia aumenta o número de... Aumenta significativamente a violência entre as pessoas. A segunda descoberta, olha só. A pornografia não afeta só quem consome. Porque se você vai ficando cada vez mais violento, você vai ter filho. Você está afetando o seu filho. Você está afetando a tua esposa, tá? Você está afetando mais ainda, você está alimentando uma demanda, tá? Que está afetando as pessoas que estão ali filmando. Você está alimentando toda uma indústria bilionária, tá? Que tem uma relação com o tráfico sexual. Então você está alimentando aquilo. Ou seja, você quando está consumindo pornografia não está prejudicando só a si mesmo. Você está prejudicando muitas pessoas, muitas mesmo, tá? Essa é a segunda descoberta. A terceira descoberta que eu citei aqui é a pornografia altera o funcionamento cerebral. Isso é óbvio, gente. Né? Isso é óbvio. Tá? Leiam os livros. Estudem sobre a pornografia. A pornografia ela funciona exatamente como uma droga no cérebro de um viciado. Exatamente igual. Ela causa dependência química. Tá? De modo que agora, assim, as suas memórias, o seu cérebro... Tá? Teve uma live que eu fiz aqui, alguém colocou no YouTube, chama Pornografia e Cérebro, e eu expliquei lá o mecanismo, tá? Então eu expliquei lá o mecanismo do pathway, quer dizer, o caminho que o cérebro ele aprendeu, tá tudo lá bem explicadinho. Quais são as alterações cerebrais que a pornografia causa, Miguel? Tem uma live minha no YouTube sobre isso, Pornografia e Cérebro, tá? Tá tudo lá explicadinho. Existem várias outras, a gente vai explicando aqui ao longo do tempo. Existem várias outras consequências da pornografia que a gente vai falar aqui agora. Uma outra consequência, e isso aqui é muito importante vocês entenderem, gente. A pornografia, ela vem, tá? Qual é uma das grandes consequências da pornografia? Presta atenção comigo aqui. Talvez, isso aqui que eu tô falando, meus queridos, não tem nada a ver com religião, tá? Não tem, religioso também, religioso. Tira da sua cabeça que isso aqui que eu tô falando não tem a ver com religião. Não tem. Olha, eu e o Auxiliano tá falando. Isso aqui não é religião, tá? Isso aqui não é religião. Você que não é religioso, preste atenção. Isso aqui não é religião. E o religioso também, porque o religioso põe coisa na cabeça que é minhoca. Então, olha, não é religião, tá? Não é. Presta atenção nisso aqui. A pornografia necessariamente trouxe um fenômeno para os homens, tá? O que está acontecendo com os homens? A pornografia trouxe um fenômeno chamado adolescência prolongada para os homens, tá? A pornografia trouxe esse fenômeno. O que a gente vê hoje? A gente não fala isso todo dia. Caramba, mas assim, o meu avô, o meu tataravô, eles eram de outra geração, eles eram mais maduros. O que tá acontecendo com a masculinidade, né? O que tá acontecendo com os homens? E a gente vê os caras de 30 anos, adolescentes. É ou não é? Você que tem contato com o ser humano, você que tem contato com... Né? Você vê assim, ó, os caras estão cada vez mais imaturos. Os homens estão cada vez mais infantis, meu Deus do céu. Não é? Olha... A pornografia fez isso, a pornografia trouxe isso daí. Só que, gente, os costumes eles não mudam do nada. Os costumes não mudam. Eles são planejados para mudança. As coisas não mudam assim, ó. Né? Eles são planejados para mudança. Então,
A revolução sexual que aconteceu em 1960, ela trouxe, juntamente com a pornografia, uma grande consequência para o homem, que é o fenômeno da adolescência prolongada. Porque olha só, a vida de um homem é uma vida que, assim, né, deveria ser uma vida de responsabilidade, uma vida responsável. E o que veio, tá? O que veio, tá? Junto com a pílula anticoncepcional, junto com a revolução sexual, tudo isso aí, e junto com a pornografia, gente. Isso aqui, ó, isso aqui não tem nada a ver com religião, são consequências sociais da coisa, tá? A total irresponsabilidade por tudo mais. Isso é óbvio. Olha, eu tenho aqui alguém na minha frente, eu posso ter uma relação sexual com ela, uma mulher. Ela tem 20 anos de idade. E eu posso engravidá-la. Ela pode ficar grávida de mim. Ah, mas eu não quero engravidar ninguém, porque, sei lá, eu quero fazer outra coisa da vida. Então eu não vou ter relação sexual com ela. Mas agora tem um negócio que ela toma, ali, uma pílula que ela toma. Presta atenção nisso aqui não é religião, é consequência da coisa, tá? Agora tem uma pílula ali que ela toma, que ela pode não engravidar. O que vai acontecer? Necessariamente, eu necessariamente vou ser um sujeito menos responsável. Necessariamente. Eu vou ser um sujeito mais, portanto, imaturo. Necessariamente, eu vou ser um sujeito mais imaturo e mais irresponsável. E mais irresponsável. Eu não, porque olha só, antigamente o sujeito, assim, ó, ele tinha 20 anos, ele ia lá, ele tinha uma relação sexual com a mulher e, putz, engravidei, ela engravidou. E agora? Agora, meu filho, é o seguinte, eu vou ter que cuidar dessa família. Ou seja, né, ou eu dou no pé e vou ser um arco canalha mesmo, ou é o seguinte, não, eu vou ter que cuidar dessa família, eu vou ter que prover essa família. E isso é uma das coisas mais comprovadas também. Isso assim, todo sociólogo sabe, assim, isso aí assim, as pesquisas já comprovam isso também. É o seguinte, o sujeito casado, o homem casado, tá, casado com filho, ele alcança mais coisas na vida, materialmente falando mesmo. Ele ganha mais dinheiro, ele consegue alcançar mais coisas, ele consegue conquistar mais coisas, ele consegue mais ascensão profissional, ele consegue avançar mais nessa vida aqui do que um homem solteiro. Por definição. Ou seja, ele tem uma família, né, para correr atrás, ele tem uma família para poder prover, ele deve prover aquela família, então agora é o seguinte, é óbvio que ele vai conseguir conquistar mais coisas do que um homem solteiro que não tá nem aí pra vida. O que aconteceu com esse fenômeno da pornografia e da pílula? Agora eu não preciso ser responsável. Agora eu não sou responsável por nada. Necessariamente, olha, década de 60, né, 30 anos depois, da década de 90, todo mundo criança. Todos os homens crianças, todos os homens irresponsáveis. O fenômeno da adolescência prolongada começou a ser falado nessa época. Antes esse termo nem existia. Então o que a gente tem? A gente tem, né, uma das consequências da pornografia é justamente a irresponsabilidade total. A irresponsabilidade total. Olha, né, desfrute de todo o prazer do mundo de forma irresponsável, né, e você encontrou a fórmula para ser um Peter Pan para sempre. Presta atenção nisso aqui. Desfrute de todo o prazer do mundo de forma irresponsável. Tá? O problema não é o prazer. O problema é o prazer irresponsável. O problema é o prazer irresponsável. Desfrute de todo o prazer do mundo com toda a irresponsabilidade. E você encontrou a fórmula para afundar a sua vida cada vez mais. Você encontrou a fórmula para afundar a sua vida, para acabar com a sua vida. Né? Por quê? Muito simples. Muito simples. Você vai ser um Peter Pan. Quem é o Peter Pan? Quem que é o Peter Pan? É? Quem lembra da história do Peter Pan? O Peter Pan é o seguinte: não, eu sou um menino aqui que não quer crescer. Eu sou um garotinho aqui, você tá entendendo? Que ainda não cresceu. Eu sou um garotinho que quer viver na terra dos garotos perdidos. Eu sou um menino irresponsável que não quer a vida real. Eu sou um menino que é o seguinte, eu prefiro ficar com a Wendy, que é uma mulher que sequer existe, do que ficar com... Mentira, eu prefiro ficar com a Sininho, que é uma mulher que sequer existe, do que ficar com a Wendy, que é uma mulher real. Eu prefiro ser um Peter Pan, tá? Que fica assim, ó, na terra dos garotos perdidos. Que fica assim, né? Aqui é só prazer. É assim, ó, quando eu vou pra pornografia, aqui não tem sofrimento. Aqui não tem dor, aqui não tem frustração.
aqui eu posso ser um eterno adolescente. Aqui eu posso ser um eterno adolescente. Esse é o fenômeno que a pornografia traz. Aqui eu posso ser um adolescente. Aqui eu posso ser um Peter Pan. Aqui eu não preciso crescer. A pornografia pode ser chamada de fábrica de Peter Pan. É claro que sim, é claro. Muito bom o colega ali, o Alexandre está falando. É isso, exatamente isso. A pornografia é uma fábrica de Peter Pans. Ela vai te deixando cada vez mais imaturo. Porque você foge do sofrimento. Você foge da vida. Você foge da dinâmica da vida. E os homens vão ficando cada vez mais imaturos. Cada vez mais crianças. Cada vez mais, assim, afundados em Neverland. Neverland é a terra onde o Peter Pan mora. Neverland é a terra do nunca. É a terra do nunca. Então, isso é a pornografia. Gente, acorda. Acorda. A vida tem sofrimento, a vida tem angústia, a vida tem dor, a vida tem frustração, a vida tem decepção. Isso é a vida humana, isso é a vida adulta. Mas a vida também tem, assim, ó, os dias são bonitos, as noites são bonitas, a lua é bonita, o sol é bonito, os dias são bons, a vida tem alegria. Não, Miguel, mas eu não aguento 10 minutos de... Eu não quero sofrimento. Eu não quero frustração. Então você vai ser um Peter Pan. Eterno Peter Pan. E você não vai conseguir se relacionar com a mulher real. Você vai preferir uma mulher que está no meio de que está numa tela, uma mulher que sequer existe. Que é a Sininho. A Sininho é uma mulher que o Peter Pan prefere ficar com ela, ele escolhe ficar com ela. Então a pornografia ela trouxe o fenômeno da adolescência prolongada. Ou seja, homens que... Sabe aquela ideia que o seu pai falou pra você? Meu filho, casar é bom só depois dos 30 anos. Quem já ouviu isso aí? Meu filho, casar é bom só depois dos 30 anos. Porque antes disso, você tem que aproveitar a vida. Não é assim? Tem que aproveitar a vida. Olha, né, meu querido, esse pensamento, essa ideia, já pensou que não pode não ter vindo de você? Pode ter vindo de um movimento, tá? Pensado, planejado, que colocou essa frase na sua cabeça. Que é justamente a Revolução Sexual de 1960. A Revolução Sexual, depois da Revolução Comunista, depois da Revolução Marxista, foi assim, a revolução que mais chegou longe, gente. Porque ela chegou na cama do casal. Ela chegou no casamento, ela chegou na família, gente. Ela chegou assim, ó, entre homem e mulher. Ela chegou entre homem e mulher. Outra grande descoberta é que a pornografia ela pode causar tolerância. O que é a tolerância? Tem a ver com a questão da droga. O que é a tolerância, gente? Vocês sabem o que é a tolerância? O que é um mecanismo de tolerância? Quando um viciado em cocaína, um viciado em droga, começa a usar cocaína, ele desenvolve um negócio chamado tolerância. O que é a tolerância, né? A tolerância é o seguinte: hoje eu uso 5 gramas de cocaína. Tá? Semana que vem eu uso 5 gramas, 5 gramas. Chega um momento em que eu desenvolvo tolerância àquela quantidade. Ou seja, aquela quantidade ela já não é suficiente para me dar a mesma quantidade de prazer. Ela já não é suficiente para me dar aquela mesma quantidade de excitação. Então, eu preciso aumentar a intensidade, eu preciso aumentar a dose. Agora eu preciso usar 10 gramas. Na pornografia acontece a mesma coisa. A pornografia tem esse caráter progressivo, né, por conta da tolerância. Isso aqui não é, isso aqui não é religião. Se você acha que isso aqui é religião, né, você está na live errada. Isso não é religião. Isso aqui é pro cara assim, ó, menos religioso assistir. Porque isso aqui é ciência pura. E você sabe que é assim. Aquela quantidade, aquele vídeo que eu... Olha só, aquele vídeo heterossexual que eu comecei a assistir, Miguel, não me satisfaz mais. Tem alguns mecanismos ali de dopamina que explicam isso aí no cérebro. Eu expliquei na live Pornografia e Cérebro, que tá no YouTube. E nós vamos explicar aqui num outro momento de novo. Então, olha, presta atenção nisso aqui. Aquele vídeo heterossexual que eu assisti no começo não me dá mais prazer. Agora eu preciso assistir um outro. Eu preciso assistir um vídeo homossexual. Eu preciso assistir um vídeo transexual. Eu preciso assistir um vídeo com violência. Isso aqui não tem nada a ver com religião. Miguel, vai chegar uma hora. Isso é um mecanismo de tolerância, tá? Ou seja, eu preciso ir aumentando.
O que acontece com um sujeito que desenvolve uma tolerância para uma droga? O que acontece? Ou cadeia ou caixão. Já ouviram isso, né? Ou ele vai preso, ou ele morre na mão da polícia, ou ele morre na mão dos vagabundos. Ou ele vai preso. O que acontece com a triste vida de um adicto? O que acontece com a triste vida de um viciado em pornografia? O que acontece, meus caros? Isso não vai ter fim. Isso não vai ter fim. Eu não tô brincando. Vocês sabem que é assim. Vocês sabem que vai chegar um momento em que a única coisa que vai colocar o limite é o medo de pegar uma doença, o medo de pegar uma doença, o medo de alguém descobrir, né? Mas vocês sabem que vai chegar um momento em que algumas coisas estranhas vão começar a acontecer. Você vai olhar para alguma criança e vai desejá-la. Você vai ver algum conteúdo de pedofilia. Você vai ver algum conteúdo com uma criança. E você vai sentir um negócio muito estranho dentro de você, que é uma inclinação. Você pode estar casado, você pode ter filhos. E você vai ver essa inclinação dentro de você. E você não vai entender. Você não vai entender. Mas isso pode sair da tela. Essa é a triste vida de um viciado em pornografia. Essa é a triste vida de um viciado em pornografia. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Se vocês viram aquela minha última live, que eu falei do Alfred Kinsey. O Alfred Kinsey foi um sujeito que escreveu um livro sobre a sexualidade na mulher e a sexualidade no homem em 1948 e 1953. E esses dois livros somados, né, hoje em dia é conhecido como os relatórios Kinsey. Os relatórios Kinsey. Os relatórios Kinsey, em 53, quando ele lança isso, no final daquele mesmo ano, o Hefner lança a Playboy. O Alfred Kinsey, qual era a ideia do Alfred Kinsey? Por baixo de tudo que o Kinsey estava fazendo. Olha só. O Kinsey, ele escreveu os relatórios do... quais são os relatórios Kinsey? O que falam os relatórios Kinsey? Do que se trata os relatórios do Kinsey? Tá? Existe uma senhora que tem muito respeito, que a gente tem muito respeito, chamada Judith Heisman. Judith, R-E-I-S-M-A-N, Judith Heisman. A dona Judith, ela pegou os relatórios do Kinsey, tá? E ela mostrou que o Kinsey ele fazia experimentos macabros. O Kinsey fazia experimentos com crianças. O Kinsey, inclusive, isso o Olavo fala isso, Kinsey, e tá no livro da Judith, o Kinsey pegava crianças, ele pagou um nazista, um ex-nazista, tá, para estuprar crianças e adolescentes e ir lá fazer um relatório depois de como é que eles estavam se sentindo. Isso tá ali e ele colocava ali nos relatórios do Kinsey. Ele colocou isso no relatório dele. Ele entrevistava presidiário e louco e fez o relatório dele, é tudo isso aí, tá? Por baixo de tudo que o Kinsey estava falando, o Kinsey, tá, ele era um apologeta. O que é um apologeta? Ele lutava, ele era um militante, tá? Ele era um militante da pedofilia. O Kinsey era pedófilo. Ele era pedófilo. Ele abusava de crianças. Ele abusava de crianças. E ele é um teórico... Presta atenção, gente. Ele é um teórico que fundamenta, ele tenta explicar, ele tenta legalizar psicologicamente a pedofilia. Ele diz o seguinte, ele diz assim, olha só, né, ele tenta criar uma certa maleabilidade na sexualidade humana. Ele tenta criar uma certa maleabilidade na sexualidade humana. Ele diz o seguinte, olha, não existe muito um padrão de normal para a sexualidade humana. Existe uma escala, existe uma variação. Essa é a famosa escala Kinsey. Então existe uma variação, 0 a 10. E aqui esse sujeito ele é homem de 0 a 10. Entende?
Ele é mais próximo do homossexual ou ele é mais próximo. Vocês entendem isso? É uma escala. Então ele tenta maleabilizar um pouco. E tudo que ele estava fazendo era para, de algum modo, também deixar a pedofilia um pouco mais maleável. Tudo que ele estava fazendo era para deixar a pedofilia um pouco mais maleável e um pouco mais palatável para a sociedade. Porque aquilo era recriminadíssimo na época. Como, evidentemente, deve ser. Não é? E ele falou, não, peraí. Ah, tá, existe aqui, ó. Não é bem assim, gente. O nome da Judith é Judith Heisman. Judith Heisman. R-E-I-S-M-A-N. Dessensibilização, é isso aí. Vamos problematizar a pedofilia. A pedofilia, gente, olha só, a pedofilia não é uma patologia. Ela é uma construção do sujeito. Pra quem é da psicanálise aí sabe do que eu tô falando. Hoje em dia no Brasil tem vários psicanalistas que falam isso aí. A pedofilia não é crime, ela é uma construção do sujeito. É uma construção do sujeito. É claro que tem uma psicodinâmica da pedofilia, assim. Mas não é crime, é uma construção do sujeito. Tudo que o Kinsey estava fazendo era, de algum modo, dessensibilizar a pedofilia. O Hefner, o que a Judith mostra? Tá? Então a Judith tem os livros assim, ó. Olha, tem lá os relatórios. Como um homem, né, conseguiu contaminar toda a América. É o nome dos livros dela. Tem um livro lá sobre os relatórios Kinsey. Né? Os livros dela são fantásticos. Então, olha só. Lá pelas tantas, num dos livros dela, ela mostra o seguinte. Olha. É isso aí, o João já tá matando a charada. É isso aí. O Hefner, que é o fundador da Playboy, ele era amigo do Kinsey. Ele tem uma certa influência do Kinsey. E ele fala o seguinte, não, peraí. Se a gente colocar esse negócio aí assim, ó, na cara da sociedade, não vai ser aceito. Isso a Judith mostra no livro dela. Então nós vamos de outro lado. Nós vamos começar a bombardear as pessoas de conteúdo sexual. A gente vai bombardear. Essa não é a explicação dinâmica da pedofilia, tá? Não é isso. Mas existe uma relação entre uma coisa e outra. Tá? Existe uma relação entre uma coisa e outra. Vocês entendem a maldade que está por trás disso? Vocês entendem o seguinte? Não, mas a pornografia é inofensiva, eu só faço mal pra mim mesmo. Vocês entendem também que isso aqui não tem nada a ver com religião. Pro religioso que tá aqui me ouvindo, tem uma coisa aqui de religião. Tá? Pro religioso cair da cadeira. O Kinsey, ele era... assim, ele tinha uma influência. Tá? O Kinsey, ele era amigo do Aleister Crowley. Quem era o Aleister Crowley? Era um satanista. Se é pro religioso, cai da cadeira. O Crowley tem uma foto do Kinsey que ele tem uma, assim, ó, o post do Crowley atrás, assim. A fotografia do Crowley, ele era leitor do Crowley, que era um satanista. 1948, 2020. Alguma coisa o Kinsey conseguiu. Não é a vitória do mal. Não é a vitória do mal, mas é contra isso que eu insurjo aqui todos os dias. É contra isso que eu insurjo aqui todos os dias. É contra isso que eu me levanto aqui todos os dias. É contra isso que você se levanta aqui todos os dias. É contra isso que todos os dias você vem aqui ver meus stories, ver minhas lives, perguntar, fazer pergunta, mandar direct, fazer tudo isso aí. É contra isso aí. Não é brincadeira. Não é piada, não é brincadeira. Se alguém tá aqui e ainda acha que é brincadeira, eu vou ali, eu vou consumir pornografia, eu tô brincando de ser adolescente ainda. Amanhã eu paro. Paro quando eu quiser.
Não é piada, gente. Assim, não é piada. Aí me perguntaram esses dias, né? Ah, você já sofreu alguma retaliação por tratar isso daí? Eu falei assim, cara, você não conhece nem metade da história, pô. Assim, não conhece nada da história. Você acha que era um seguidor novo? Então, considere tudo isso antes de consumir. Tá? Considerem tudo isso antes de consumir. Não é brincadeira. Tá? Quando a gente insurge e levanta enfia a lança no peito de algo, quando a gente enfia essa lança no peito da pornografia e fala, é você que eu quero acabar, é contra você que eu quero lutar, nós estamos salvando vidas de crianças, gente. Nós estamos lutando, a gente está lutando em favor da família, em favor do casamento. Nós estamos lutando contra o divórcio. Isso é uma outra descoberta da pornografia. O número de divórcios aumentou tremendamente. O número de divórcios aumentou tremendamente. Meu filho, isso não é religião. Eu já falei isso umas 10 vezes aqui que não é religião. E o cara ainda tá achando que é religião. Mas não é. O número de divórcios aumentou muito. Estatisticamente comprovado. Porque os homens ficavam mais agressivos. Porque o casamento não se bastava mais. Porque a mulher também não aguentava viver com aquilo. Porque a mulher não aguentava viver com aquilo. Olha, ao longo de toda a história humana, presta atenção, sempre existiu putaria. Sempre existiu o cara que ia lá, comia a vizinha. O cara que ia lá, você entendeu? Sempre existiu putaria. Mas ela nunca foi aplaudida de pé e incentivada dentro das casas. Ela nunca foi, assim, tão glamourizada. Ela nunca foi, e nunca na história, tão forte quanto é a pornografia. Ela nunca teve tanta intensidade e tanta quantidade disponível como é a pornografia hoje. E por conta disso, isso se torna um vício. O homem antigamente podia fazer um negócio desse. Aí ele arrumava uma mulher, uma namorada, e ele via que ele não precisava mais daquilo. Se a gente conversar com o pessoal mais velho, a gente vai ver, não, ele via ali uma coisa ou outra, mas depois ele arrumou uma mulher, ele viu que ele não precisava mais daquilo. Por quê? Não se tinha uma quantidade tão grande de pornografia assim. E um cara maluco, em 1950, quis colocar isso daí como uma norma de vida. Homens fazem isso. Maldade. Maldade, porque ele não avisou o que estava por trás. Maldade porque ele não avisou quais eram as intenções que estavam por trás. Maldade porque ele não avisou que isso podia causar dependência. Esse cara é um filho da mãe. Ele é desonesto. E ele sabe que ele é desonesto. Porque ele enganou um monte de homem. Mesmo os caras... Não tô falando de religião, não. Ele enganou um monte de cara. Ele enganou um monte de gente. Um monte de homem aí, ó, que podia não ficar dependente da pornografia. Que podia ter um casamento melhor. E esse sujeito foi desonesto com ele. E ele trouxa caiu. Como todos nós caímos um dia. Como todos nós caímos um dia nessa armadilha. Todos nós caímos nesse conto do prazer inofensivo. Até a gente começar a tentar sair e não conseguir mais. A gente tentou e não conseguiu. Tá? Perguntas, pessoal. Dúvidas? Vamos lá. Ficou claro? Deu pra entender? Vamos lá, vamos bater papo aí. Eu quero ouvir vocês agora aí. Comentem aí. Eu quero ouvir, ler os comentários de vocês, conversar um pouquinho com vocês, ouvir um pouco a relação. O que tá no coração de vocês agora? O que vocês estão percebendo? O que vocês estão sentindo aí? Como é que vocês estão aí depois dessa live? Essa live foi pesada. Pra mim foi pesada. Mas, bom, eu tô acostumado a carregar peso mesmo. É isso aí.
E aí, como é que vocês estão? Eu não sei se vocês estão acostumados, né? Essas lives são processos para cura. É isso. Assim, é contra isso que a gente tá. É isso que a gente quer. Né? Olha, essa live que vocês têm que mandar pros padres, vocês têm que mandar. Agora eu vou dizer mais uma coisa aqui. Já que eu falei isso, eu vou dizer mais uma coisa aqui. Né? Eu passei ali nos stories um livro pra vocês lerem, que é Adeus, Homens de Deus. Goodbye, Good Men. Vocês vão pro religioso aqui, olha só. Goodbye, Good Men foi um livro escrito em 2002 ou 2004, ou 2006. Uma das datas aí, tá? E a Judite, ela manda uma carta, acho que em 2004, pro Karol Wojtyla, então Papa João Paulo II, dizendo o seguinte: olha só, Papa, aqui nos Estados Unidos, eles estão usando o Alfred Kinsey para ensinar sobre sexualidade no seminário pros moleques. Estão ensinando que a sexualidade humana ela é, assim, ela é variável, que ela pode ser assim. Vocês estão entendendo? O menino saía da casa assim, 18 anos de idade, ele ia pro seminário, ele teve uma formação ali da família dele, ele ia pro seminário e ele ouvia essas coisas. E se ele fosse contra tudo aquilo ali, eles calavam a boca dele, porque ele só tinha 18 anos. Então leia o livro Adeus, Homens de Deus. Vocês vão ter que ter estômago. Porque ali ele mostra tudo isso daí. Isso aqui vocês padres têm que ler isso aqui. E vocês sabem que aí dentro é assim. Vocês sabem que aí dentro o bicho pega. É dentro do seminário. Vocês têm que ler isso aqui. Então é contra isso que a gente tem que combater. Esse livro é bom. É indigesto, mas tem que ler, pô. Tem que ler. Eu doei esse livro aqui pra um amigo meu. É padrinho do meu filho, inclusive, de batismo. Levando o lado religioso, Nossa Senhora de Fátima disse aos pastorinhos que os pecados que mais levam para o inferno é a imoralidade. Miguel fala sobre as carências. Esse é um problema também da pornografia. A gente já falou várias vezes que uma das coisas que leva o sujeito a buscar a pornografia é a carência afetiva. Né? É uma necessidade de se sentir amado. É uma necessidade intensa de se sentir querido, né? De se sentir abraçado, de se sentir amado. Né? Ou seja, e aí ele vai tentar buscar esse afeto, né? Não numa mulher de verdade, mas numa mulher ou num homem que não existe, né? Por certo medo de intimidade. Então a cura para isso, né, é encontrar o amor real. O amor acontece pele com pele, ou seja, skin to skin, né? Ou seja, olho no olho, né? Assim, contato real, né? Amor é isso aí. A pornografia é o amor macaqueado, né? Deturpado entre dois corpos. Até em relação à luta contra a pornografia ficou mais forte em mim. É isso aí, cara. Assim, não é... Sabe, assim, é só um prazerzinho, assim, de uns minutos que eu tô sentindo. Não. Negativo. Live sobre quarta camada quando? Um dia sai. Vai ter que sair. Miguel, a pornografia pra mulher também infantiliza? Sim. Na verdade, infantiliza, né? As mulheres são mais maduras, os homens eles ficam mais infantis. Eu poderia falar aqui o que a pornografia está causando para as mulheres, né? Que é uma realidade, mas elas de algum modo elas se infantilizam sim, elas se desresponsabilizam sim, mas elas ficam mais carentes. Ou seja, o buraco no peito delas aumenta, né? Elas vão ficando cada vez mais sedentas de matar uma carência. E quanto mais elas buscam aquela companhia na pornografia, menos elas se sentem acompanhadas, né? Mais sozinhas elas se sentem. Ou seja, a pornografia vai deixando, né, um buraco ainda maior dentro delas. Infelizmente, né? As mulheres sempre sofrem demais com isso, né? Elas sempre sofrem demais com isso. Para largar, gradativo, desmame gradual ou ruptura abrupta, o que é mais efetivo? Na verdade é o que é mais real. O que é mais real é o seguinte, é o desmame gradual. Porque eu, na verdade, já vi, sim, a pessoa que nunca mais usou. Mas, na verdade, o que é mais real é o gradativo. Né? O gradativo ele é bem mais real. Você vai diminuindo a frequência e vai largando, porque é uma droga, entendeu? Conteúdo pesado, mas vale ouro. É isso aí. Aí o cara me quebrou. Homossexualismo é uma tendência social ou psicológica. Eu precisava de 3 horas pra falar disso aí.
Porque existe muita confusão com relação a isso, né? Existe muita confusão com relação a isso. Existe uma diferença entre o gaysismo e o homossexualismo, né? O gay é um termo político. O homossexualismo é uma orientação do desejo. Tenho 44 anos e vivi enfiado nessa merda até alguns dias quando minha esposa descobriu e junto com a oportunidade de me deixar nesse casamento que Deus me deu, resolvi mudar. Isso é muito comum. Isso é muito comum. O colega tá falando aqui. Geralmente acontece assim. Eu só vou mudar quando a mulher descobre. Quando ela descobre e ela fala que vai sair fora, que chega, aí eu vou procurar ajuda, aí eu vou tentar parar, eu vou tentar mudar. Geralmente é assim. É exatamente assim. Ou seja, as mulheres têm esse poder de fazer com que o cara saia desse vamos dizer assim, dessa vida cômoda do prazer, né? Como controlar se quando andamos na rua as mulheres estão cada vez mais nuas? Isso é um problema para quando você está enfiado na pornografia, isso é um problema. Depois isso não é mais. Né? Mas quando você está enfiado na pornografia, isso é um problemão mesmo. E olha, não tem muito o que fazer. Né? Você só tem que sair da pornografia. Porque não tem como você vestir as mulheres. Não existe nenhuma mágica que vai vestir elas. Quanto menos você preocupado você ficar com isso, vai ser melhor. Assim, prestar atenção em outras coisas, em coisas mais importantes, né? Se dedicar mais à tua vocação e, né, não deixar esse detalhe um negócio muito absoluto na tua cabeça, muito rígido na tua cabeça. Deixa isso um pouco mais elas estão ali peladas ali, mas foda-se, entendeu? Deixa elas ali. Não precisa ficar neurótico com isso daí, deixar isso assim, uma pedra na tua cabeça, porque senão isso aí vai voltar, e aí você não sai disso. Então eu acho que é muito melhor você relativizar um pouco isso daí, tá? E prestar mais atenção em coisas que são mais absolutas, ou seja, que são mais estáveis, como coisas mais importantes, a tua vocação, outras coisas que você tem a fazer que são mais valiosas, o que você acaba tratando elas como relativas, você acaba não se dedicando tanto a elas, e acaba atacando muito esses detalhes que na verdade não são tão importantes. É melhor a gente dar uma suavizada neles e prestar mais atenção em outras coisas. Miguel, quando parece mais fácil ficar sem a pornografia, é mais difícil ficar sem a masturbação, principalmente quando está em viagens e longe de casa. Eu não sei se eu entendi. Eu acho que eu entendi. Bom, aí, vamos dizer assim, realmente, a solidão é um dos problemas que a gente tem envolvido aqui com a questão da pornografia. Né? Você tenta usar a pornografia como uma forma de matar a solidão. Isso é verdade. O fato é que não mata, né? O fato é que, de fato, não mata. Ou seja, a única coisa que mata a solidão é uma intimidade. É intimidade, é estar com alguém. É estar com alguém de verdade. E precisa ser feito todo um trabalho com relação a essa questão da solidão, né? O fato é que uma das coisas que tem que saber é que, olha só, quando você viaja, você está sozinho, você já tem que saber que essa situação é uma situação de risco para você. Então essa situação já é uma situação de sinal amarelo. É o negócio da prevenção de recaídas lá da cognitivo comportamental, ou seja, você tem que mapear, né, quais são as situações que você está favorável para cair. Ou seja, essa situação você já sabe que você pode recorrer à pornografia ali. Então, você não tem problema você entrar nessa situação. Você sabe que você vai ficar sozinho, tá? Mas já é uma situação que você já tem mapeada. Então, quem sabe você consegue entrar nessa situação já com alguma solução. Eu sei que daqui a pouco eu vou terminar de trabalhar, eu vou entrar ali no hotel, no escritório, ou no quarto, ou na kitnet, ou na casa, não sei, no apartamento. E, vamos dizer assim, eu vou ficar sozinho. Qual a solução que eu já posso dar para isso? Não, quando eu chegar lá, eu já vou ligar para alguém. Eu vou ligar para um amigo. Eu vou ligar para um companheiro. Eu vou ligar para minha mulher. Eu vou ligar para um filho. Você entendeu? Estamos quase acabando o nosso tempo. Vamos ver se dá pra gente falar tudo aqui, responder todas. Eu acho que não, né? Claro, nunca dá tempo de responder tudo. Então, percebi que o nível de peso na pornografia que consumi desde que comecei a ver de uns anos pra cá foram vídeos menos pesados. Ao contrário do que você falou, que seria comum. Tem alguma explicação? Pô, isso é bom. O Gabriel tá falando. Isso é bom. Graças a Deus é muito bom. Isso significa que o seu processo não tem evoluído, né? Não tem uma explicação psicológica para isso. De repente, é só porque você
né, se enjoou daquilo e está tentando combater a pornografia e tem funcionado. Então, vamos dizer assim, são vídeos, né, fotografias e tudo mais, então isso é bom, porque os vídeos mais hardcore eles são mais danosos, eles te desligam mais do real. Miguel, creio que já falou sobre isso, mas sou novo no canal. Poderia indicar um livro para começar a estudar sobre o tema? É o livro que eu falei hoje no início da live. Os custos sociais da pornografia. Esse livro todo mundo pode ler porque é muito curtinho e é uma linguagem muito fácil. Os custos sociais da pornografia, tá? E o subtítulo é Desmistificando, acho que é isso, né? Desmistificando o mito do prazer inofensivo, tá? Os custos sociais da pornografia. Ele tem uma capinha roxa e tá traduzido em português, tá? Os casos de pato que abusam de criança começam aí quando você ensina seminário? Não, eu nunca mapeei isso, Dante, tá? Nunca mapeei isso daí. Isso certamente já existia antes. Mas eu nunca mapeei isso daí. E não vou fazer isso aí. Alguém vai fazer por mim isso, eu não vou... Não quero saber. Isso daí é um problema que alguém vai ter que resolver, isso não é um problema que eu vou tentar usar. Porque senão a gente não dá conta de todos os problemas. Quer dizer, a gente tem que selecionar alguns e direcionar a nossa... Mas tá aí um tema para alguém, que se alguém tiver um interesse, é um tema de extrema importância, mapear quando foi que isso começou, tá? Isso aí pode ter origem muito remota, mas tá aí um bom tema de pesquisa para alguém aí. Miguel, eu trabalho muito em retiros e como falar disso para os participantes, que a maioria não vê maldade nisso. E normalmente esse retiro é o primeiro encontro disso. Olha, Gabriel, é Gabriel? Acho que é Gabriel. Não é Gabriel. É uma moça. Gabriela, não sei. Olha, eu comecei falando disso daqui em retiros. Em 2011... 2013. 2013 eu falei disso aqui num retiro uma vez. E continuei falando de lá pra cá. Ou seja, já fui convidado muitas vezes para falar disso aqui em retiros. Então, você vai ter que estudar sobre a pornografia, né? Não é que eles vão ver maldade ou não vão ver. Eles têm que ver a verdade, eles têm que ver a ciência. Então, se você souber do que está falando, eles não têm o que não ver. Ou seja, não vai ver se não quiser. Então, você vai estudar ali, vai mostrar para eles, pode fazer slides. Eu fazia muito isso, fazia uns slides e mostrava lá as alterações cerebrais que a pornografia causa, mostrava os estudos. É só isso, tá? Você tem que estudar sobre a pornografia, procure os livros, os estudos aí, estude e leve esses dados para ele. É simples assim. Quanto mais adestrado o animal, mais fácil de se controlar. Um dos motivos de queda é a tal da exaltação imaginária. É isso aí. Miguel, você sempre fala que devemos enxergar os seres humanos nas atrizes. O que fazer quando o viciado perdeu essa capacidade? Ele de fato perde. Ele de fato perde. O sujeito ele consome pornografia, ele de fato não consegue ver a humanidade das atrizes e às vezes ele vai precisar de ajuda de alguém para poder voltar a ver isso daí. E com muita paciência. Tá? Com muita paciência. Ele vai ter que fazer um exercício de, na hora mesmo que ele está vendo o vídeo pornográfico, tentar lembrar de algum modo, ou até antes dele começar a ver o vídeo pornográfico, quando ele está no estágio do ritual, que ele está caçando alguma coisa ali, quando ele está no edging, né, que ele está procurando, ele está clicando entre vários vídeos e procurando algum vídeo, nesse estado ele vai ter que olhar para algum desses e ver que existe um ser humano ali que tem sentimentos, que, enfim, né, tem toda uma história ali também, que não é só aquilo que você está vendo. Pessoal, eu acho que eu vou parar por aqui, acho que não dá mais. Tá? Muito bem, tem muita pergunta aqui. Tem muita pergunta aí na caixinha que eu não consegui responder hoje. Tava ocupado pra caramba. Então eu acho que por hoje é só, tá? O meu cérebro já esgotou. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Fiquem todos com Deus, tá bom? Agradeço aí a presença de todos vocês nessa live. E permaneçam por aqui, tá? Continuem aqui. Eu vou ver se eu respondo daqui a pouco alguns stories de vocês ali, tá bom? Fiquem todos com Deus então, meus queridos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.